Segue a apresentação do menino Jesus no templo, conforme o capítulo 32 da obra principal, o Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Vejo sair de uma casinha muito modesta um casal de pessoas. De uma pequena escada externa desce uma mãe muito jovem com um menino nos braços, envolvido em um pano branco. Reconheço essa nossa mamãe. É sempre ela, pálida e loira, elegante e tão gentil em tudo que faz. Está vestida de branco, com um manto azul claro no qual se envolve. Na cabeça traz um véu branco. Vai levando com todo cuidado o seu menino. Aos pés da escadinha, José a espera ao lado de um burrinho cinzento. José está todo vestido de cor marrom claro, tanto na túnica como no manto. Ele olha para Maria, ele sorri. Quando Maria chega perto do burrinho, José passa a rédea do animal por baixo do braço esquerdo e segura por um momento o menino, que está dormindo tranquilo, para que Maria possa acomodar-se melhor na sela. Depois, ele lhe devolve Jesus e põe-se a caminho. José vai ao lado de Maria, segurando sempre o animal pela rédea e prestando atenção para que este vá sempre direito e sem tropeçar. Maria está com Jesus no colo e, como por temor de que o filho lhe possa fazer mal, estende sobre ele um dos lados de seu manto. Os dois esposos falam pouco, mas sorriem um para o outro frequentemente. A estrada, que está longe de ser um modelo de estrada, vai se estendendo pelo meio de um campo que nessa estação do ano está vazio. Um ou outro viajante passa pelo casal, mas são raros. Depois, eis as casas que vão aparecendo e alguns dos muros que rodeiam as cidades. Os dois esposos entram por uma porta, começando o percurso sob o calçamento muito irregular da cidade. O caminho se torna muito mais difícil, seja porque o trânsito os obriga a parar o burrinho com frequência, seja porque este dá contínuas sacudidelas sobre as pedras e os buracos, perturbando Maria e o menino. A estrada não é plana, é uma ladeira ainda que leve. Está apertada entre as casas altas, de portinhas estreitas e baixas, com raras janelas que dão para a rua. No alto, o céu se mostra com muitos retalhos do seu azul entre uma casa e outra, ou melhor, entre um e outro terraço. Embaixo, na rua, há gente e vozerio, transeuntes que se encontram com aqueles que estão nos seus jumentos, ou com os que conduzem jumentos com carga. Outros vão indo atrás de alguma embaraçante caravana de camelos. Em um certo ponto, passa uma patrulha de legionários romanos com grande barulho de cascos e de armas, desaparecendo atrás de um arco colocado em uma rua muito estreita e pedregosa. José vira para a esquerda e entra por uma rua mais larga e mais bonita. No fim desta, vejo o muro de uma fortaleza que eu já conheço. Maria apeia do burrinho junto à porta, onde há uma espécie de posto para outros jumentos. Eu digo posto porque é parecido com um barracão, ou melhor, um telheiro, onde há palha pelo chão e umas estacas com argolas onde se amarram os animais. José dá algumas moedas a um homenzinho que apareceu por ali, conseguindo desse modo um pouco de feno e um cântaro de água tirada de um poço velho que fica num canto, para alimentar o burrinho. Em seguida, vai ao encontro de Maria, entrando com ela no recinto do templo. Dirige-se primeiro aos pórticos, onde estão aqueles que Jesus mais tarde fustigaria severamente, os vendedores de pombos e cordeiros e os cambistas. José compra 2 pombinhos brancos. Não troca o dinheiro, mas compreende-se que ela já tem a quantia certa. José e Maria se dirigem a uma porta lateral de 8 degraus, e como me parece, elas têm todas as portas. É como se o cubo do templo seja erguido do solo. Esta porta tem um grande átrio, parecido com os portões de nossas casas das cidades, mas seu átrio é mais amplo e adornado. Nele se encontram à direita e à esquerda 2 espécies de altares, ou seja,
duas construções retangulares, cuja finalidade, a princípio, não compreendo bem. Parecem baixas bacias, porque a parte interna é mais baixa do que a beirada externa, que fica alguns centímetros mais alta. Aparece um sacerdote, não sei se chamado por José ou se tenha vindo por si mesmo. Maria lhe oferece os 2 pobres pombos e eu, que já sei qual a sorte que eles vão ter, viro o olhar para o outro lado. Observo os ornatos do pesado portal, do teto e do átrio, mas parece-me ver, com o rabo do olho, o sacerdote aspergir Maria com água. Deve ser água, porque não vejo ficar em manchas em suas vestes. Depois Maria, que junto com os pombinhos tinham dado uma porção de moedas aos sacerdotes, eu me tinha esquecido de dizer isso, entra com José no templo verdadeiro e propriamente dito, acompanhada pelo sacerdote. Eu olho para todos os lados. É um lugar cheio de adornos, esculturas de cabeça de anjos, palmas e outros ornatos estão sobre as colunas, sobre as paredes e o teto. A luz penetra por curiosas janelas longas e estreitas, naturalmente sem vidros, abertas em diagonal sobre a parede. Suponho que seja para impedir a entrada dos aguaceiros. Maria segue até um certo ponto, onde para. A alguns metros há outros degraus e acima deles há outra espécie de altar, por trás do qual há ainda uma construção. Percebo agora que eu achava que estivesse no templo, mas me encontrava na parte que contorna o templo, verdadeiro e propriamente dito, isto é, o santo, dentro do qual ninguém, a não ser os sacerdotes, acho que pode entrar. Aquilo que eu pensei que fosse o templo não é mais do que um vestíbulo fechado que cerca em 3 partes o templo, onde está encerrado o tabernáculo. Não sei se me expliquei bem, mas não sou arquiteta nem engenheira. Maria oferece ao sacerdote o menino, que acabou de despertar e está movendo os olhinhos inocentes ao redor de si próprio, com aquele olhar espantado dos bebês de dias. O sacerdote o toma em seus braços e o ergue, virado para o templo, junto àquela espécie de altar que está acima dos degraus. O rito terminou. O menino é restituído à mãe e o sacerdote se retira. Há várias pessoas olhando, curiosas. Um velhinho encurvado abre caminho entre essas pessoas, mancando e apoiando-se num bastão. Deve ter muita idade, eu diria mais de 80 anos. Aproxima-se de Maria, pedindo-lhe que o deixe pegar o menino por um instante. Maria atende ao seu pedido, sorrindo. Simeão pega o menino e o beija. Eu sempre acreditei que ele pertencesse à classe sacerdotal, mas ao invés parece ser apenas um simples fiel, a julgar pelas suas roupas. Jesus lhe sorri, fazendo aquela caretinha cheia de dúvidas, característica das crianças de peito. Parece que observa com curiosidade, porque o velhinho está chorando e rindo ao mesmo tempo, e suas lágrimas fazem um verdadeiro bordado de pontinhos de luz, brilhando, enquanto vão se insinuando por entre as rugas, enchendo de pérolas a barba longa e branca, para a qual Jesus estende as mãozinhas. É Jesus, mas é sempre um bebê, e tudo que se move à sua frente lhe chama a atenção, e lhe dá vontade de pegar para conhecer melhor, seja lá o que for. Maria e José sorriem, e também os presentes, que elogiam a beleza do pequenino. Ouço as palavras do velho santo e vejo o olhar espantado de José, o olhar comovido de Maria e também da pequena multidão, em parte admirada, mas também comovida, tomada pela alegria pelas palavras do velho. No meio da pequena multidão estão alguns barbudos e enfatuados sinedritas, que balançam a cabeça, olhando para Simeão com uma compaixão zombeteira. Deve pensar que está fora de seu juízo pela idade. O sorriso de Maria se apaga e se transforma em uma acentuada palidez quando Simeão lhe anuncia a sua futura dor. Por mais que ela o saiba, esta palavra lhe aflige o espírito. Ela se aproxima ainda mais de José, em busca de conforto, apertando com sentimento o seu menino ao seio, bebendo como alma sequiosa as palavras de Ana, que, sendo mulher, tem piedade do sofrimento de Maria e lhe promete que o Eterno amenizará
com uma força sobrenatural à hora de sua dor. Mulher, para aquele que deu o Salvador ao seu povo, não faltará poder para mandar um anjo confortar-te no teu pranto. Nunca faltou a ajuda do Senhor às grandes mulheres de Israel, e tu és bem mais do que Judite e Jael. O nosso Deus te dará um coração de ouro puríssimo, para que possas resistir ao mar de dor, pelo qual te tornarás a maior mulher da criação, a mãe. E tu, menino, lembra-te de mim na hora da tua missão. E aqui cessa a minha visão. Agora, Jesus diz a Maria Valtorta: nascem dois ensinamentos para todos da descrição que tu fizeste. O primeiro não é um sacerdote mergulhado nos ritos, mas com o espírito ausente, e sim a um simples fiel que a verdade se revela. O sacerdote, sempre em contato com a divindade, voltado a tudo o que é relacionado a Deus, dedicado a tudo o que está acima da carne, deveria ter percebido logo quem era o menino que estava sendo oferecido ao templo naquela manhã. Mas, para que pudesse pressentir, precisava de um espírito vivo, não simplesmente de uma veste para cobrir um espírito que, se não estava morto, estava muito adormecido. O Espírito de Deus pode, se quiser, trovejar e sacudir como um raio e um terremoto até o espírito mais obtuso. Isso ele pode. Mas geralmente, visto que ele é espírito de ordem, dado que Deus é ordem em cada uma das suas pessoas e em seu modo de agir, ele se expande e se comunica. Não digo só onde há merecimento suficiente para receber a sua efusão, e nesse caso seriam poucos os casos em que ele se expandiria, nem mesmo tu conhecerias as suas luzes, mas sim onde ele vê boa vontade em merecer a sua efusão. Como se explica essa boa vontade? Tanto quanto possível, com uma vida inteira em Deus. Na fé, na obediência, na pureza, na caridade, na generosidade, na oração. Não tanto no ativismo, mas na oração. Há uma diferença menor entre a noite e o dia do que entre o ativismo e a oração. A oração é comunhão do Espírito com Deus, da qual vós saís revigorados e decididos a ser de sempre mais dele. O ativismo é um hábito qualquer, feito por diversos fins, mas sempre egoístas, deixando-vos como sois, ou melhor, vos agrava até de uma culpa de mentira e de assídia. Simeão tinha boa vontade. A vida não lhe tinha poupado trabalhos e provações, mas ele não perdeu a boa vontade. Os anos e as vicissitudes não tinham enfraquecido nem abalado a sua fé no Senhor, nas suas promessas, e não tinham diminuído a sua boa vontade de ser sempre mais digno de Deus. Antes que os olhos de seu servo fiel se fechassem à luz do sol, na esperança de se abrirem ao sol de Deus, rutilando nos céus, que seriam abertos quando ele já subisse após o meu martírio, Deus lhe mandou um raio de espírito que o guiou ao templo para ver a luz do mundo. Movido pelo Espírito Santo, diz o Evangelho, se os homens soubessem que amigo perfeito é o Espírito Santo, que guia, que mestres se amassem e invocassem esse amor da Santíssima Trindade, esta luz da luz, este fogo do fogo, esta inteligência, esta sabedoria, muito além do necessário, eles haveriam de saber. Escuta, Maria, escutai, meus filhos. Simeão esperou durante toda uma longa vida para ver a luz, para saber que a promessa de Deus estava cumprida. Mas ele não duvidou, nunca disse a si mesmo: é inútil que eu persevere em esperança e em oração. Ele perseverou e alcançou a graça de ver o que nem o sacerdote, nem os sinedritas, cheios de soberba e opacidade, viram: o Filho de Deus, o Messias, o Salvador naquele corpo infantil que lhe dava calor e sorrisos. Ele recebeu, portanto, o sorriso de Deus como o primeiro prêmio de sua vida honesta e piedosa, através dos meus lábios de menino. Segunda lição. As palavras de Ana, também ela que é profetisa, vê o Messias em mim, recém-nascido. Isso é natural, dada a sua capacidade de profecia,
mas escutai o que ela, inspirada pela fé e pela caridade, diz à minha mãe. Tirai disto luz para o vosso espírito, para que ele rejubile nesse tempo de trevas, nesta festa de luz. A quem deu um Salvador, não faltará o poder de dar um seu anjo para confortar o vosso pranto. Pensai que Deus deu a si mesmo para anular a obra de Satanás nos espíritos. Agora não poderá ele vencer os satanases que vos torturam? Não poderá enxugar o vosso pranto, derrotando esses satanases e enviando-vos de novo à paz do seu Cristo? Por que não o pedir com fé? Fé verdadeira, poderosa, uma fé diante da qual o rigor de Deus, desprezado por vossas inúmeras culpas, caia com um sorriso, trazendo o perdão como ajuda, trazendo a sua bênção como arco-íris sobre esta terra que está submergindo em um dilúvio de sangue procurado por vós mesmos? Pensai, o Pai, depois de ter castigado os homens com o dilúvio, disse a si mesmo e ao seu patriarca: não amaldiçoarei mais a terra por causa dos homens, porque os sentidos e os pensamentos do coração do homem estão inclinados para o mal desde a adolescência. Portanto, não ferirei o ser vivo mais uma vez. Ele foi fiel à sua palavra, não mandou mais o dilúvio, mas vós, muitas vezes, já dissestes a vós mesmos e a Deus: se nos salvarmos dessa vez, se nos salvas, não faremos mais guerras nunca mais. E depois, sempre continuais fazendo guerras, cada vez mais tremendas. Quantas vezes, ó homens falsos e sem respeito para com o seu Senhor, é a vossa palavra? No entanto, Deus os ajudaria ainda uma vez, se a grande massa dos fiéis os chamasse com fé e amor poderoso. Escutai, ó vós todos, que sendo muito poucos para contrabalançar os muitos que ainda estão mantendo vivo o rigor de Deus, permanecei devotos a ele, não obstante a hora tremenda que ameaça crescer a cada instante, e colocai as vossas aflições aos pés de Deus. Ele saberá mandar-vos o seu anjo, como mandou o Salvador ao mundo. Não temais. Ficai unidos à cruz. Ela sempre venceu as insídias dos demônios, que por meio da ferocidade dos homens e das tristezas da vida, procura o domínio dos homens pelo desespero, isto é, pela separação de Deus, pois não pode apoderar-se dos corações de outra maneira.